Continuando a falar sobre a aquisição da propriedade imóvel pela cessão, entramos na última parte, que é a parte mais importante e que é a parte que provavelmente de todas as anteriores é aquela que eu vou me demorar um pouquinho mais. Essa última parte é a subseção 5, é a última hipótese, né, de acessão prevista pelo Código Civil, e lá no artigo 1253 começa com uma presunção. Mas antes da presunção, quero retomar aqui, e por isso as flechinhas e essas referências aqui, para destacar para vocês que todas as acessões anteriores que nós vimos, formação de ilhas, aluvião, avulsão e alvéolo abandonado, são chamadas de acessões naturais. Por que são naturais? Porque todas elas ocorrem por uma força da natureza, sem a intervenção humana. Pois bem, essa aqui estão juntas, né, as construções e as plantações, são tipos diferentes de acessão. Por quê? As construções são acessões artificiais, ou seja, exigem a ação humana, né? É um artifício, não é natural, que alguns autores chamam também de industriais. Pode ser também, depois se alguém quiser algum esclarecimento, mas o nome mais comum é artificiais. E as plantações são as chamadas acessões mistas. E por que são mistas? Porque as plantações, de uma maneira geral, claro que tem algumas exceções, mas elas são fruto também da intervenção humana. O ser humano é que promove as plantações, mas ele precisa, para que a plantação dê certo, tenha sucesso, ele precisa de elementos da natureza, de a ação da natureza para o sucesso da plantação. Então, mas elas são regulamentadas exatamente pela presença da ação humana, elas são regulamentadas na mesma parte do Código Civil. É a parte das acessões que mais tem artigos também, é essa aqui, exatamente por ser um pouco mais complexa. Vamos começar então pelo primeiro artigo, que é o 1253, e que traz um princípio. E esse princípio é muito importante porque ele vai nortear todo o raciocínio até o fim desse capítulo aqui, até o fim dessa subseção, perdão. Então é importante que a gente memorize, e vocês vão ver, eu vou insistir nessa memorização depois, mais tarde, repetir várias vezes até fixar bem. Então diz assim: toda construção ou plantação existente em um terreno presume-se feita pelo proprietário e à sua custa, até que se prove o contrário. Então é uma presunção, presume-se uma presunção juris tantum, Por que ela é juris tantum? Porque ela admite prova em contrário, tá bem? E é uma questão que na prática tem muita relevância. Por quê? Porque é muito comum, principalmente em obras irregulares, que o documento oficial, o documento legal da propriedade, descreva apenas um terreno. Então, alguns anos atrás eu peguei vários, quando eu era estagiário, fiz estágio com meu pai, peguei vários inventários, no caso, que eram dessa configuração. Tu pegava lá, a escritura dizia que era um terreno, mas em cima do terreno já tinha uma casa. E aí então ficava a dúvida: bom, mas a quem pertence a casa? E aqui está a resposta. A resposta é sempre essa. Então, na dúvida, eu não tenho como provar. De quem é a casa que está sobre o terreno? É do dono do terreno. Por quê? Porque é uma relação entre principal e acessório. Eu já tinha dito para vocês, a palavra acessão vem de acessório. Quem é dono do principal é dono do acessório. Qual é o principal? É o terreno. Terreno é o principal. Tudo que se coloca no terreno é acessório e pertence ao dono do terreno por extensão. E isso vale tanto para a construção, que é o que normalmente é o que dá problema jurídico, mas vale também para a plantação. E a gente sabe que isso pode não ser verdade. Pode não ser, por exemplo, no caso de uma plantação, pode ser de um arrendatário, no caso de uma construção, pode ser de um. Então, existem problemas nessa área. Então nós vamos analisar toda a lei, toda a regulamentação, mas vocês não podem esquecer o princípio. O princípio é sagrado e ele tem poucas exceções. Para dizer a verdade, ele só tem uma exceção.
Então é um princípio que vale. Esse aqui do 1253 merece, não é difícil, tá bem fácil de entender, é um princípio elementar, raciocínio de principal e acessório, tudo que se coloca num terreno pertence ao dono do terreno. Pois bem, aí o Código Civil prevê 3 situações diferentes, inspirados num texto que está no primeiro artigo. Então não são sequenciais aqui, observe. São 2 sequenciais, né, o 1254 e o 1255, mas aqui tem um pulo e vem para o 1257. Qual é a situação descrita aqui no 1254 que me inspirou a fazer essa visão geral aqui? É que diz aqui, ó, aquele que semeia, planta ou edifica em terreno próprio, com sementes, plantas ou materiais alheios, tá bem? Então, qual é a primeira circunstância que o Código prevê? Uma pessoa que no seu próprio terreno, quer dizer, em terreno próprio, use materiais alheios, ou sementes e plantas alheias. Então tá aqui, ó, terreno próprio com material alheio. No 1255 ele inverte. O terreno é alheio e o material é próprio. Bem, olha só então, o primeiro é terreno próprio com material alheio, o segundo é terreno alheio com material próprio, que é a situação mais comum, é essa aqui, a do 1255. E por último, o terreno alheio com material alheio, que é uma situação esdrúxula, parece quase até uma piada, né? Mas a gente vai ver todas essas situações. O que eu quero destacar então é que nós temos 3 combinações: terreno próprio com material alheio, terreno alheio com material próprio, terreno alheio com material alheio. Alguém muito lógico poderia dizer assim: professor, ficou faltando o terreno próprio com material próprio. Opa, se isso aconteceu, é normal, né? É tu pegar o teu material e aplicar no teu terreno, não tem problema nenhum, não deixa de ser a seção, né? Mas por que não tem previsão legal? Sim, porque isso não dá problema, né? Se tu coloca no teu terreno o teu material, né, tem um efeito da acessão, da aquisição, por extensão, mas não exige regulamentação legal, porque não traz consequência jurídica. Aqui, essas 3 aqui regulam uma situação de conflito, né? Que é o envolvimento do alheio, né? Daqui ó, sempre tem o alheio, né? Agora, se os 2 forem próprios, certo? É uma seção pura e simples, aplica-se o 1253 e está resolvido. Essas situações são situações de conflito, onde há conflito de interesses entre quem é dono do terreno e quem é dono do material. Tá? É aí que está a problemática. Vamos então ao 1254, que é o primeiro, e ele está completo aqui, certo? Os outros eu cortei, né? O 1256, pulei o 1256 aqui, perdão, cortei o 1255 e cortei o 1257. Nesse quadro aqui eu vou comentar só o primeiro, só o 1254, que não é uma situação muito comum, mas vamos lá. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno próprio, quer dizer, o terreno é teu, com sementes, plantas ou materiais alheios. Peguei então um material alheio para construir no meu terreno. Adquire a propriedade destes. Destes o quê? Dos materiais alheios. Mas fica obrigado a pagar-lhes o valor, além de responder por perdas e danos se agiu de má fé. Qual é o exemplo que eu tenho aqui para ilustrar para vocês? Eu conheci um caso, há anos atrás, de um funcionário do material de construção que desviava material do patrão com o apoio dos colegas de trabalho. Aquele tipo de material assim que não tem uma contabilidade muito exata, né? Então vamos dar um exemplo. Ninguém vai contar lá, tu vai comprar 5.000 tijolos, né? Se tu tirar 100 tijolos, 200 tijolos, ninguém percebe numa quantidade desse tamanho. Da mesma coisa, se tu comprar uma carga de cimento, né? Se tu tirar lá uns 2, 3 sacos, certo? Ninguém vai perceber. E isso ao longo do tempo, de forma muito organizada, permitiu que esse funcionário do material de construção construísse uma casa. Ele construiu uma casa, a casa dele, a partir do desvio, né, de material alheio. Então o terreno era dele, certo? Mas o material era alheio. Aí vem a grande pergunta, que é a razão aqui da regulamentação. A quem pertence essa casa? E o princípio permanece. Qual é o princípio? Vamos voltar lá. Quem é o dono da construção? É o dono do terreno. Aqui não é diferente. Então, o cara que pegou o material alheio adquire a propriedade do material, mas fica obrigado a pagar-lhes o valor. Tá bem, tem que indenizar.
O problema todo aí é provar, né? Como eu disse para vocês, o cara desviava brita, desviava areia, desviava cimento, desviava tijolo, desviou tinta, certo? Ele fazia o desvio de um monte de coisas. Só não desviava aberturas, coisa que era mais difícil de fazer, assim, né? Mas aí ele fazia lá a poupancinha dele e conseguia comprar. De repente até pegando o desconto da loja. Mas era essa a prática dele e ele conseguiu construir uma casa inteira, assim. Então, uma situação muito rara, mas que, se comprovada, né, é assim que se resolve. Quem colocou o material ali no seu próprio terreno fica de dono do material. Só que, se for identificado, vai ter que pagar. O 1255 é a situação mais usual que tem. Essa aqui, sim. A anterior, o 1254, não era muito comum. Agora, essa aqui é muito comum. Por quê? Porque é aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio. Tu está num terreno que não é teu. E aí tu vai lá e semeia, planta ou edifica. Tu constrói num terreno alheio. Aí diz aqui que tu perde em proveito do proprietário as sementes, plantas e construções. Se tu procedeu de boa fé, terá direito à indenização. Então aqui a questão é aquela questão, caso clássico de alguém, né? Tem uma expressão popular, que é uma expressão, né? Não é muito feliz, mas que diz assim: é o legítimo fazer filho na barriga dos outros, né? Quer dizer, tu colocar material de construção num terreno que não é teu. Então, isso aqui é muito comum de acontecer e lembra, aqui embaixo, olha só, nós vamos enfrentar já essa situação, lembra as benfeitorias, quando tu faz uma obra num terreno que não é teu. O que acontece com essa obra que tu fez? Tu perde, tá aqui, diz aqui, ó, perde em proveito do proprietário. De novo, vai lá no princípio de a quem pertence a construção, ao dono do terreno. Ah, mas foi o cara que construiu. Perdeu. Você construiu no terreno alheio, perdeu. Por quê? Porque se preserva o princípio. E se procedeu de boa fé, terá direito à indenização. Então, se tu procedeu de se provar que tu não fez de má fé, tu terá direito a receber. Tudo bem? Aqui vamos antes de pegar o parágrafo, que é polêmico, vamos pegar aqui esse paralelo. Lá nas benfeitorias, no 1219, diz algo parecido, olha só. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder, sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis. Eu não vou repetir isso aqui é matéria vencida, já foi assunto da primeira verificação, né? Mas estou relembrando para vocês por quê. Porque quando tu faz uma benfeitoria, tu tem o direito de retenção. Mas quando tu faz construção, não tem. Então é importante distinguir aqui construção de benfeitoria. Já foi mais importante, hoje é menos importante por uma razão muito simples. Há um entendimento que me parece razoável, um entendimento de que se eu posso reter o bem, ter o direito de retenção pelas benfeitorias, que é menos, é óbvio que eu posso reter pelas construções, que é mais. Mas vamos então à diferença. A benfeitoria é um acessório da construção, certo? A benfeitoria é um acessório da construção. Já a construção é um acessório do terreno. Então aí é que tá o detalhe aqui. Nós temos um terreno. A construção é acessório também, mas é um acessório do terreno. Então eu não fiz uma benfeitoria, eu fiz uma construção. Eu não tinha nada no terreno e eu construí. A benfeitoria pressupõe que existe uma construção, ou seja, já existe uma construção. Aí eu fui lá e fiz um banheirinho, aí eu fui lá e pintei o imóvel, aí eu fui lá e troquei o telhado, certo? Então, a benfeitoria se faz numa construção, a construção se faz num terreno. É essa a diferença. Já tinha falado isso lá, estou falando de novo porque o assunto voltou. O que tem hoje, então, no enunciado, né, das jornadas de direito civil, aquela, é que se estende para a construção o direito de retenção, né? O que me parece, como eu falei, razoável, ainda que a lei não diga, né, a lei só prevê retenção para a benfeitoria, não prevê retenção aqui na construção. Agora vem a polêmica. Qual é a polêmica? O parágrafo único que diz assim: se a construção ou a plantação
exceder consideravelmente o valor do terreno, aquele que de boa fé plantou ou edificou adquirirá a propriedade do solo, mediante pagamento da indenização fixada judicialmente, se não houver acordo. Aqui é polêmico porque ele é o único caso onde a regra não se aplica. E qual é o caso? Naqueles casos em que a construção exceder consideravelmente o valor do terreno. O primeiro detalhe que eu chamo a atenção de todos é que, da forma como ele foi colocado aqui, o parágrafo único e a forma da redação do texto também, né, parece ser uma exceção, né? Então, assim, a regra é que o cara que é dono do terreno vai ficar com a edificação, tá bem? Aí, assim, mas se por um acaso a construção valer mais do que o terreno, isso, com todo respeito ao legislador, não é exceção. Isso é regra. A gente pode colocar em dúvida a palavra consideravelmente, tudo bem, é um conceito aberto, subjetivo, né? Poderia o juiz discutir, mas qual é a regra? A regra é que uma construção sempre vai custar mais do que o terreno. Então, quando tu vai fazer uma casa, vamos lá, tu paga X pelo terreno, vamos botar hoje assim um valor, só para ficar um valor redondo, tu paga, sei lá, 50 mil por um terreno e gasta 150 mil construindo uma casa. Então a construção vale 3 vezes mais do que o terreno. Para mim, isso é exceder consideravelmente. Gastar 3 vezes mais na construção do que gastou para adquirir o terreno. E aí olha só o perigo. Se isso aqui se concretizar, o que acontece? O juiz inverte e aí o dono da construção adquire o terreno. Então inverte o raciocínio. Pelo princípio do maior valor, né? O maior valor, então não seria justo, né? Então que o cara que gastou mais, né, não ficasse com a construção, né? Porque se o terreno vale menos. Aí ele inverte a regra, quebra a presunção, aquela do 1253, certo? E coloca essa brecha aqui, o que poderia autorizar até ou estimular que as pessoas começassem a, teoricamente, né, a invadir terrenos e construir em cima sem autorização do proprietário. Né? E se eles conseguirem concluir a obra, né, basta aquela coisa, qual é o único requisito que exige-se? Boa-fé. Né? Como a boa-fé é uma presunção, né, se a pessoa não provar que o outro agiu de má-fé, há uma chance muito grande de eu me tornar dono do terreno invertendo a ordem da relação. Eu simplesmente começo a construir e depois, né, digo, a construção vale mais do que o terreno e eu quero então ser o dono do terreno. Eu acho muito perigoso. Isso é que nós vamos voltar aqui depois, mas chama a atenção de vocês. Então aqui para vocês botarem aí no material de vocês flechinhas aqui, observações, certo? Isso aqui é exceção à regra. Tá? A regra vinha bonitinha lá no 1253, 1254, o caput do 1255, vai continuar valendo nos próximos artigos, mas aqui no parágrafo único ela foi quebrada. O 1256 e o 1257 já falam numa situação mais difícil de acontecer também, né? Mas vamos analisar. Se de ambas as partes houve má-fé, adquirirá o proprietário as sementes, plantas e construções, devendo ressarcir o valor das acessões. É uma curiosidade, né? Como é que pode haver má-fé de ambas as partes? Que é o que começa no caput, é que aí o parágrafo único esclarece, olha só. Presume-se má-fé no proprietário quando o trabalho de construção ou lavoura se fez em sua presença e sem impugnação sua. Vou tentar descrever aqui oralmente, né, para vocês, eu não consegui mais, não tem como fazer uma imagem disso, né? Então seria mais ou menos o seguinte, vamos colocar eu na roda aí, né? Eu tenho um terreno e percebo lá que o invasor lá, o João, está construindo no meu terreno. Ele está construindo uma baita numa casa. Eu olhei que ele está construindo uma baita numa casa, poderia ter parado, né? Porque ele está construindo num terreno que não é dele, né? No meu terreno. Mas o que eu faço? Eu me faço de leitão, né? Como se diz, né? Viro as costas, né? Aqui no caso, né? Quando o trabalho se faz em sua presença e sem impugnação sua. Ou seja, eu viro as costas e não reclamo, deixo ele concluir, certo? É como se fosse dar corda para ele, né? Dou corda para ele se amarrar.
né? Então deixo ele fazendo lá para depois vir posar de vítima, né? E dizer, ai, que barbaridade, construir no meu terreno. Por quê? Porque eu sei qual é o princípio. O princípio é de que o dono do terreno é que fica com a construção. Só que aí, se isso aqui ficar provado, que o proprietário estava de má fé, e, prestem atenção, o construtor também estava de má fé. Então, os dois estavam de má fé. Um que estava construindo na área que não era dele. E o outro que, vendo a construção acontecer, não fez nada para parar. Então, nós temos a má fé nos dois lados. O que vai acontecer nesse caso? Não esqueçam, sempre, ao princípio. Quem é que vai ficar com a construção? O dono do terreno. Então, o Marcelo, mesmo de má fé, mesmo podendo impugnar e não tendo impugnado para levar vantagem, mesmo assim ele vai ficar de dono da construção. Só que ele vai ter que pagar. E, pasmem, vai ter que pagar para um cara que fez uma obra de má fé. Então é quase como dizer, aqui eu vou agora simplificando o raciocínio, né? É quase naquele raciocínio de exercício de matemática, né? A má fé anula a má fé. Assim, como é que é? Ladrão que rouba de ladrão tem 100 anos de perdão. Então, se eu agir de má fé, mas o outro agiu de má fé, as má fés se anulam, e aí eu trato o caso como se fosse de boa fé. Traduzindo, o proprietário do terreno fica com a construção, mas vai ter que indenizar o cara que fez a obra, mesmo estando de má fé. Tá bem? Situação ridícula, esdrúxula. Imagina, se já é difícil provar uma má fé, imagina provar duas má fés, né? Então como é que é aqueles exercícios hipotéticos que o legislador faz lá, né? Que na prática eu acho muito pouco provável tu verificar um quadro desse aqui. 1257. O disposto no artigo antecedente, tá aqui então. Então isso que a gente acabou de ler aplica-se também ao caso de não pertencerem a sementes, plantas ou materiais a quem de boa fé os empregou em solo alheio. Aqui seria o seguinte, a situação aquela lá no início, né? O terreno alheio e o material é alheio. Traduzindo, né? O seu João lá está construindo no terreno que não é dele, com um material que não é dele. Também outra situação esdrúxula, mas vamos analisar, né? Está aqui na lei, né? Então, o nada é dele, ele só está entrando com a mão de obra, nada é dele. Fica a pergunta, como é que se resolve? Porque aqui não diz claramente, só diz assim, o disposto no artigo antecedente. A quem que fica pertencendo a construção? Ao dono do terreno, não esqueçam disso. A quem que fica pertencendo a construção? Ao dono do terreno, sempre assim, com a única exceção, é o parágrafo único do 1255 aqui, que é uma exceção, tá bem? Pois bem, aí vem aqui o parágrafo único do 1257 e diz assim: o proprietário das sementes, plantas ou materiais poderá cobrar do proprietário do solo a indenização devida, quando não puder havê-la do plantador ou construtor. Quem é que levou o tufão aqui? Quem levou o tufão aqui, o tufo, foi o proprietário das sementes, plantas ou materiais. Certo? Por quê? Porque o construtor pegou esse material dele e colocou num outro terreno. O dono do terreno vai ficar com a construção. O coitado do cara que construiu, o construtor, vai ficar com as mãos abanando. E o dono das sementes, das plantas ou dos materiais, faz o quê? Então aqui diz o seguinte, que ele poderá cobrar do proprietário do solo, né, quando não puder cobrar do plantador. O que fica claro aqui é o seguinte, então a solução não é muito difícil e eu resumi aqui embaixo. O proprietário dos materiais vai ser indenizado. Tá bem? Aí vai ser indenizado por quem? Não interessa. Ou vai ser indenizado pelo dono do terreno, ou vai ser indenizado pelo construtor. Um dos dois vai ter. Pela ordem que está no código aqui, o proprietário dos materiais tem que buscar primeiro no construtor. Tá? Ele vai no construtor. Se não conseguir do construtor, ele vai no dono do terreno. Tá? A ordem é essa. O proprietário do solo vai pagar pela construção que recebeu. Então o cara agora vai pagar para quem? Depende também da ordem aqui. O certo seria pagar para o construtor, mas ele pode pagar para o dono dos materiais. Então, tanto faz como tanto fez, mas ele vai indenizar. E a dúvida é se vai ser por intermédio do construtor ou não. Tá? Por que não há referência nenhuma? Vai dizer, professor, disposto no artigo antecedente. Não há nada sobre a mão de obra, né? Aqui fala só sobre o terreno e os materiais, né? A obra e os materiais que foram usados. Não há referência aqui
a questão de se o construtor teria direito, no caso, a receber uma indenização. Me parece que seria justo que fosse indenizado de alguma forma, sobretudo se ele tivesse de boa fé. Né? Que é o caso aqui, né? A quem de boa fé os empregou em solo alheio. Bota boa fé nisso, né? O cara pega o material alheio, vai para um terreno alheio e constrói, né? Ou planta. Então também duas situações muito difíceis de configurar, mas que tem hipótese prevista aqui no Código Civil. Nós vamos fazer uma pausinha para o vídeo não ficar muito longo, depois a gente conclui com o último vídeo aí da sessão.